Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a um dos primeiros episódios do nosso podcast. E o tema de hoje será HQs, heróis e vilões que contam histórias. Então, nós vamos explorar a relação entre os quadrinhos e a história, analisando como os super-heróis e os vilões influenciam as narrativas históricas. Então, vamos começar! Olá, gente! Eu vou falar sobre a influência dos quadrinhos na consciência histórica. Por um aspecto importante, e embora os quadrinhos sejam frequentemente vistos como uma forma de entretenimento, eles desempenham um papel significativo na forma como percebemos e compreendemos a história. Então, eles influenciam na consciência histórica através de, por exemplo, exploração de perspectivas diversas, influência cultural e memória coletiva, inspirações para buscar mais conhecimento. Com isso, entra outro ponto também muito relevante, que é a importância do contexto e da precisão histórica nos quadrinhos. Uma vez que garantir a precisão histórica não apenas fornece uma compreensão correta dos eventos, como também mostra respeito pela narrativa histórica e contribui para uma percepção mais precisa dos eventos históricos. E além disso, a precisão histórica aumenta a credibilidade dos quadrinhos e o seu potencial educacional. E ao buscar um equilíbrio entre entretenimento e precisão histórica, os quadrinhos podem enriquecer a experiência dos leitores e contribuir para uma compreensão mais rica da história. Nós iremos explorar personagens como Capitão América na Segunda Guerra Mundial, o Lanterna Verde na Guerra do Vietnã. Observemos como esses personagens representam valores e ideais históricos. O Capitão América é um personagem icônico dos quadrinhos da Marvel e sua história está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial. A história original, o Capitão América Steve Rogers, um jovem franzino desfavorecido que é voluntário para um experimento que transforma em um super soldado. Ele se torna símbolo de luta contra as forças do eixo durante a guerra, entretanto, principalmente a organização nazista Hydra e seu líder, o Caveira Vermelha. O enredo do quadrinho abordava temas como patriotismo, heroísmo e valores americanos. Ele foi apresentado como um herói que lutava contra a opressão, defendia a justiça. Suas histórias representavam suas batalhas contra os nazistas e a força do eixo, servindo como um símbolo de esperança e resistência para os leitores durante o período de guerra. Ao longo dos anos, a história do Capitão América foi expandida, atualizada para refletir mudanças na sociedade e no contexto histórico. No entanto, sua conexão com a Segunda Guerra Mundial permaneceu uma parte fundamental de sua identidade. Sua luta contra o mal e sua defesa dos valores democráticos continuam a ressoar com os fãs no decorrer das suas décadas. Agora falando sobre o Lanterna Verde, que embora seja um personagem conhecido por sua associação com a Força-Tarefa Lanterna Verde e a proteção do setor espacial, sua participação direta na Guerra do Vietnã não é um aspecto central da HQ. E, no entanto, em algumas histórias dos quadrinhos, o Lanterna Verde, que é o Hal Jordan, um dos portadores mais conhecidos do Anel do Poder, teve a sua trajetória pessoal afetada pelo contexto da Guerra do Vietnã. Então, durante os anos 70, uma época em que os quadrinhos frequentemente abordavam questões sociais e políticas da vida real, o Lanterna Verde foi retratado como um ex-piloto de teste da Força Aérea dos Estados Unidos que serviu durante a Guerra do Vietnã. Os quadrinhos, eles exploram os traumas e os conflitos internos de Hal Jordan, que é o Lanterna Verde, decorrentes de suas experiências na guerra. Embora não houvesse uma representação direta das batalhas da Guerra do Vietnã nos quadrinhos, a influência do conflito e suas repercussões emocionais foram abordadas na evolução do personagem. Então essas histórias, elas permitem que os leitores explorem questões mais profundas, como o impacto da guerra na psique dos soldados, o estresse pós-traumático e a responsabilidade de possuir um poder tão grande quanto o Anel do Lanterna Verde. E essas temáticas adicionaram camadas e complexidade ao personagem e aproximaram de questões da vida real.
E é importante expor que a representação dos eventos históricos, como a Guerra do Vietnã nos quadrinhos, muitas vezes está sujeita a interpretações criativas e pode variar de acordo com o escritor e a época em que as histórias foram produzidas. Então agora, como falamos sobre os heróis, abrimos um espaço também para os vilões como reflexo de tensões sociais. Então nós vamos discutir como personagens como o Duende Verde, Caveira Vermelha e o Lex Luthor personificam ameaças e ideologias que surgiram em momentos históricos específicos. Também vamos explorar como os vilões nos quadrinhos podem oferecer uma visão única sobre os desafios enfrentados pela sociedade em diferentes épocas. Então, gente, agora eu vou falar sobre o Duende Verde, conhecido principalmente como inimigo do Homem-Aranha. Personifica uma ameaça baseada na ganância corporativa e no abuso de poder. Ele representa a corrupção no mundo dos negócios e na busca sem fim pelo lucro, muitas vezes às custas de pessoas comuns. Essa representação está enraizada nas preocupações sociais e econômicas no fim do século XX e no início do século XXI, enquanto as empresas ganharam grandes influências e impacto negativo do capitalismo desenfreado foi amplamente discutido. E sobre o Caveira Vermelha, ele é um vilão associado ao Capitão América e à organização nazista Hydra e personifica a ideologia do nazismo e do fascismo, representando uma ameaça aos valores da democracia, liberdade e igualdade. A sua presença nas histórias em quadrinhos reflete o contexto da Segunda Guerra Mundial e a luta contra as forças do eixo. E o Caveira Vermelha, ele é um lembrete constante do perigo representado por ideologias autoritárias e discriminatórias. Lex Luthor, arqui-inimigo do Superman, personifica a ameaça do poder desmedido e do elitismo. Ele é retratado como um empresário bilionário que usa sua influência e recursos para buscar seu próprio domínio e desafiar o poder do Superman. Lex Luthor representa preocupação sobre o abuso de poder corporativo, o controle sobre a mídia e a influência política que pode ameaçar a liberdade e justiça. Ele personifica as tensões sociais e políticas que surgem em diferentes períodos da história. Os quadrinhos, ao explorar esses personagens e suas motivações, pode oferecer uma lente através da qual podemos analisar questões sociais e políticas mais amplas. E assim chegamos ao fim deste episódio. Nós discutimos a presença dos super-heróis na história, a representação dos vilões como reflexo das tensões sociais, o retrato de eventos históricos nos quadrinhos, a influência dos quadrinhos na consciência histórica e a importância do contexto histórico e da precisão histórica. Os quadrinhos, eles têm o poder de nos transportar para diferentes momentos da história e nos ajudar a compreender melhor o mundo em que vivemos. Então nós esperamos que este episódio tenha despertado seu interesse em explorar ainda mais as narrativas históricas nos quadrinhos. Muito obrigada por nos acompanhar e nos vemos talvez no próximo episódio.